Olá, queridos, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando, estamos de volta com o nosso devocional, com o nosso tempo de meditação na palavra, de oração juntos aqui no nosso canal. Esses dias aí, na verdade, essas semanas que nós ficamos sem, foi devido a algumas questões que estávamos resolvendo, mudança e organização de liderança, e então nós não tivemos tempo hábil para parar e poder meditar e compartilhar com você aqui das escrituras. Mas nós estamos de volta, começando aí o mês de julho, e nós estaremos retomando aqui as nossas lives, os nossos devocionais. Eu espero que você receba do favor, receba da graça do Senhor aí na sua casa. Seja muito bem-vindo e vamos para o nosso texto de hoje, né? Nós estávamos estudando o livro de Efésios e o livro de Romanos. Lemos, né? Demos uma passada no livro de Efésios, paramos quase no finalzinho ali de Romanos. Vamos retomar a partir de onde paramos. Só que agora, nessa nova fase, nós vamos ter os devocionais todos os dias, mas ele será de segunda a sexta. Bom, nós estávamos fazendo todos os dias, de domingo a domingo, mas nós vamos retomar a partir de hoje, de segunda a sexta-feira. Então, todas as segundas, de segunda a sexta, nós estaremos aqui no mesmo horário, a partir das 5:30 da manhã, para nós compartilharmos dessa palavra, tá bom? Seja muito bem-vindo, vamos nessa, porque nós temos que compartilhar muita coisa ainda. Nós paramos em Romanos capítulo 9, não é isso? Nós paramos em Romanos 9. Então hoje é Romanos capítulo 10, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que é isso mesmo. Nós paramos em Romanos 9 e em Efésios 3. Então hoje nós vamos para Romanos capítulo 10 e amanhã nós vamos para Efésios capítulo 4. Bom, Romanos capítulo 10, pega a sua Bíblia aí. Nós vamos ler o versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração em Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Paulo ele vem falando, e nós falamos até no nosso último devocional, a respeito da realidade de Israel e Jesus. Israel não reconheceu Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo o libertador que todos os profetas anunciaram em profecia. E aqui no capítulo 10, Paulo começa dizendo o seguinte: olha, o desejo do meu coração é que eles creiam. Por quê? Porque Deus não abandonou Israel no sentido de eu não quero mais vocês. Nós estamos em uma nova aliança, nós estamos em uma nova dispensação, onde nós somos agora o povo central desta aliança, né, os gentios, mas Deus não se esqueceu dos judeus. Deus não abandonou os judeus, pelo contrário. Assim como Paulo declara aqui, nós precisamos ter essa convicção de que é necessário que os judeus também sejam alcançados. Por quê? Porque a mensagem da lei, ela era uma mensagem exclusiva para os judeus. Mas a mensagem da graça, a nova aliança, é para todos. Tanto para os judeus, tanto para os gentios. E Paulo ele declara, olha, a minha oração é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, eles desejam a Deus, eles desejam agradar a Deus, só que o sistema ou a ferramenta que eles têm para fazer isso os impede de alcançar esse lugar.
porque eles vivem debaixo da lei. E pela lei, ninguém vai ser aprovado diante de Deus. Nós já falamos aqui sobre isso. Ninguém será aprovado diante de Deus, ninguém será justificado diante de Deus por causa do cumprimento às ordenanças e os mandamentos da lei de Moisés. Por quê? Porque é impossível que o homem assim o faça. Nós já falamos sobre isso, nós já compartilhamos aqui. Se você não assistiu aos devocionais anteriores, estão disponíveis aqui no canal, você pode acessar e está disponível todos os episódios aqui para você. Mas o que eu quero focar com você é isso aqui, ó. No versículo 2, Paulo diz que eles têm zelo por Deus, eles são devotos a Deus, contudo, o zelo que eles possuem não é com base no conhecimento. É um zelo, é uma dedicação, é uma prática sem conhecimento. Assim como muitas pessoas hoje querem agradar a Deus, querem fazer a vontade de Deus, querem ser igreja de Deus, mas sem o verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque olha o que o texto diz no versículo 3. Pois não conhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados e aniquilando a dívida que nós tínhamos com Deus e nos proporcionando a aprovação diante de Deus mediante o seu sacrifício. O que é a justiça de Deus? O que agrada a Deus? O que Deus busca? Deus busca com que nós entendamos que nós não somos suficientes para nos aproximarmos dele. Precisamos de um Salvador e é Cristo Jesus. Os judeus não reconhecem isso. Por isso vivem pela lei. Porque acham que se cumprirem os 613 mandamentos, eles serão aprovados, eles serão dignos, eles serão aceitos diante de Deus. Assim vivem muitas igrejas, muitos crentes hoje. Buscam a Deus, não entendendo o que significa a nova aliança. Não entendendo o que significa o sacrifício de Jesus. Então, recusam a justiça que vem de Deus e querem estabelecer a sua própria justiça, o seu tempo de oração, a sua santidade carnal, os seus hábitos religiosos, as suas vestimentas religiosas. Eles buscam a isso, eles têm zelo por isso, porque acreditam que tais coisas, que tais comportamentos vão fazê-los ser aceitos e dignos diante de Deus. Essa é uma mentalidade da antiga aliança. E se nós queremos de fato ser uma igreja, ser um povo que vai viver um avivamento poderoso, que vai desfrutar de uma graça maravilhosa, nós precisamos entender: a nossa justiça, a nossa aprovação diante de Deus vem de Cristo, não de nós mesmos. Agora, olha só o que é interessante. Paulo diz assim: eles têm zelo. Sabe, muitas igrejas hoje legalistas, que vivem debaixo de opressão da lei, que vivem debaixo de mandamentos e regras e doutrinas, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não vá, não toque, não fale, não cheire, não, sabe, são pessoas zelosas, mas que não têm o conhecimento. Conhecimento do quê? Da justiça. Porque olha o que o texto diz, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Duas coisas nós podemos tirar desse texto. Primeiro, o fim da lei é Cristo. Muitos acreditam que esse fim aqui fala sobre finalidade. A finalidade da lei é mostrar Cristo, de fato. Deus deu a lei para o povo, não para que o povo cumprisse a lei, mas para que o povo entendesse que sem a ajuda de Deus seria impossível eles obedecerem os 613 mandamentos. Então, nesse contexto, o objetivo da lei é revelar a Cristo. Só que eles não entenderam assim. Muitas igrejas hoje
estabelecem regras, estabelecem doutrinas, estabelecem mandamentos, vivem debaixo de mandamentos, porque acham que se cumprirem esses mandamentos, estarão agradando a Deus. Só que é o contrário. Eu preciso de Deus, eu preciso ser aceito por Deus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da unção de Deus, porque senão eu não consigo ser perfeito aos olhos de Deus. Sabe, nós precisamos entender que o que Deus gosta, o que agrada o coração de Deus, não é o nosso comportamento, e sim a nossa fé. A nossa fé na obra consumada de Jesus. E essa fé, essa graça, quando ela é entendida, aí sim ela proporciona transformação. Porque é verdade que na lei não existe transformação. Uma igreja que vive pela lei, ela não vive de transformação, ela vive de mudança de comportamento. E mudança de comportamento não é transformação. A pessoa parar de usar bermuda para usar calça não quer dizer que o coração dela foi transformado, quer dizer que o hábito dela foi mudado. A crença dela foi mudada, mas ela não foi transformada, porque somente o Espírito Santo pode transformar a vida de alguém, e o Espírito Santo só age mediante o nosso entendimento acerca da justiça de Deus em Cristo Jesus. Enquanto nós não dependermos plenamente, completamente do Espírito Santo para transformar as pessoas, nós seremos legalistas, que vão mudar comportamentos, que vão mudar vestimentas, que vão mudar exterior, mas o coração ainda não foi transformado. A lei não transforma. A lei não salva. A lei só tem um objetivo: condenar. Uma igreja legalista, ela não está ajudando as pessoas, ela está condenando as pessoas. Condenando em quem? Nela mesmas. Porque quando eu sou responsável pela minha transformação, eu estou condenado a mim mesmo. Pô, se eu consigo me transformar só mudando a minha roupa, só mudando meu cabelo, só mudando as minhas palavras, eu não preciso de Jesus. E se Jesus morreu na cruz só para mudar o meu exterior, não precisava ele ter mudado. Os profetas estavam aí desde sempre falando e não resolveu. Reduzir a mensagem do Evangelho à mudança de comportamento, à mudança de hábitos, é não entender a justiça de Deus. É não entender a profundidade do buraco que a humanidade estava. As pessoas não vão para o inferno por causa dos comportamentos. As pessoas irão para o inferno por causa da natureza. As pessoas não vão para o céu. Elas não serão arrebatadas. Elas não estarão na Nova Jerusalém por causa do bom comportamento. E sim por causa da natureza que foi transformada. O fim da lei é Cristo. Como eu disse, são duas interpretações. Primeiro é essa, né? De que o propósito da lei é Cristo. Mas a segunda interpretação e a interpretação original é que o encerramento da lei é Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não fui chamado para viver sobre a lei, porque a lei e Cristo não andam juntos. A lei está de um lado, Cristo está de outro. Cristo veio para cumprir e para encerrar a lei. Se você quer viver pela graça de Deus e pela lei, não dá certo. Se você quer ser justiça de Deus em Cristo, mas mesmo assim achar que merece alguma coisa, que precisa fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus, não dá certo. A lei e Cristo não andam juntos. A graça e o mérito não andam juntos. Ou eu vou me relacionar diante de Deus, diante do meu comportamento, mediante os meus méritos, ou eu vou viver de acordo com a nova aliança, com a graça de Jesus, com o sacrifício de Jesus e pela ação do Espírito Santo. As duas coisas não dá. E essa é uma revelação que nós precisamos ter. Nós temos compartilhado isso no nosso discipulado. Eu espero que você esteja fazendo. Estamos compartilhando isso no nosso discipulado.
Já falei algumas coisas sobre isso aqui, né, na leitura de Romanos, no nosso devocional. E vamos avançar no conhecimento disso. Sabe, a graça de Deus é algo muito profundo e que nós precisamos a cada dia mergulhar. Precisamos a cada dia sermos intencionais em buscar essa verdade. Que você entenda isso hoje. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é mostrar que nós não somos capazes. Nós não somos suficientes. Precisamos da graça. Precisamos da ação do Espírito Santo. E não há Espírito Santo onde há lei. Não há justiça de Deus onde há justiça própria. Não há Cristo onde Moisés reina. Quando eu falo de Moisés, eu falo da lei. Saia do legalismo. Saia da justiça própria. Saia desse lugar e entre para o lugar de descanso, onde você busca a ação do Espírito Santo para te transformar, para mudar a sua natureza. E assim, os seus hábitos, seus maus hábitos, seus maus comportamentos serão transformados pela ação do Espírito Santo, não pela sua justiça ou pela sua força própria. Não porque alguém mandou, mas porque a sua natureza foi mudada. E uma vez que a natureza foi mudada, eu não preciso de mandamento, porque eu fui transformado. Amém? Que nós possamos entender isso e se aprofundar nesse conhecimento. Vamos orar para a gente encerrar? Feche os seus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa manhã. Obrigado por voltar a compartilhar da Tua palavra, a estar com os meus irmãos aqui nessa manhã. Espírito Santo, que a revelação da graça do Senhor, a revelação da nova aliança esteja sobre as nossas vidas. O fim da lei é Cristo. O Senhor não é legalista. O Senhor não é pregador da justiça própria, do merecimento, da autoevolução, da automelhora. Não. O Senhor não é um pregador de uma mensagem. O Senhor é a mensagem. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti para que o Senhor transforme a nossa vida, a nossa natureza, a nossa identidade, e não o nosso comportamento. Subjugar a cruz a simplesmente mudança de hábitos, isso é muito pequeno, isso é muito raso. Nós precisamos ter clareza, assim como diz Paulo, nós precisamos ter entendimento da justiça do Senhor. Espírito Santo, que todo espírito de religiosidade, toda mentalidade religiosa seja arrancada do nosso meio, Senhor. E que nós possamos avançar no conhecimento e na revelação da verdade e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Somente assim viveremos de acordo com a justiça que vem de Deus. Uma justiça que não é por obras, mas pela fé. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa o nosso mês que se inicia. Que nós possamos desfrutar de graça abundante sobre esse mês. Eu declaro isso sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida e você desfrute do favor dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e amanhã estamos de volta. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amanhã nós vamos para Efésios 5 e aí eu vou trazer uma novidade para você amanhã, tá bom? Amanhã eu vou trazer uma novidade para você, então não perca a live de amanhã. Deus te abençoe, excelente segunda-feira e viva esse dia, não de acordo com seus méritos ou esforços, mas de acordo com a graça do Senhor transborde sobre a sua vida. Deus te abençoe, compartilha esse vídeo. Se você não curtiu, curta. Se você não deixou seu comentário, comenta, aquela coisa chata de sempre. Faça a sua parte, vamos alcançar mais pessoas e libertá-los. O fim da lei é Cristo. Cristo já veio, então a lei passou. Nós precisamos pregar essa mensagem. Deus te abençoe, conto com você e até amanhã. Paz.